Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vou fazer uma pergunta, né? Para os irmãos da igreja. Quantos irmãos aqui da igreja têm tirado aí uns 30 segundos para orar pela vida do pastor dessa igreja? Eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, da igreja de um modo geral, que estejam orando pela vida do pastor, pela casa do pastor. Só um minuto, irmão. Estejam orando, irmãos, pela vida, pela casa, pela família do pastor. Às vezes nós recebemos retaliações que não são nossas. Às vezes nós passamos por situação, porque como pastor e pastor, às vezes nós temos que comprar brigas que não é nossa. E hoje eu passei mal, do nada, né? Do nada é a forma da gente, que é carnal, dizer. Mal mesmo. Mal que eu corri, peguei o aparelho de pressão, verifiquei minha pressão, estava normal. E fui sentir um aperto, um trem estranho. Aí a pastora começou a orar por mim. Eu fui orar, fui clamar a Deus. E alguns minutos depois eu estava restaurado. Conclusão: é peso, é batalha espiritual. São situações que às vezes o pastor ele tem essa obrigação, entendeu? De pegar. Não é pegar para mim, mas é de orar, de intervir sobre situações. E às vezes só eu e a pastora e o Júnior, né, em casa orando, às vezes pesa. Então eu clamo à igreja que quando lembrar do pastor, ora por ele, em nome de Jesus. Amém? Abram comigo vossas Bíblias, irmãos, em Efésios, capítulo 2. Eu vou ler 5 versículos em 3 livros diferentes. Eu vou ler Efésios, Romanos e Mateus. Só que é um versículo em cada, só esse aqui que é 2. Efésios 2. Efésios capítulo 2. O primeiro versículo que eu quero ler, que se encontra aqui em Efésios, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Próximo versículo. Vamos agora para Romanos, capítulo 10, versículo 9. Em Romanos 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que é Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, ou seja, tanto Efésios como Romanos está nos falando da salvação. E agora eu quero ler com os irmãos Mateus 7, 21. Nós vamos fazer hoje um paralelo sobre esses versículos. O 21 diz assim, de Mateus 7: nem tudo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém. Os irmãos podem sentar glorificando a Deus. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre
graça, né, que é a salvação pela graça, e vamos falar um pouquinho sobre reino, porque às vezes nós fazemos, né, uma certa confusão com relação à graça, né, que é a salvação, como nós recebemos essa salvação, e às vezes nós não entendemos o propósito de reino. Os dois caminham junto, mas a maioria de nós, às vezes, nós nos prendemos só na salvação, mas sem entender o porquê. E a palavra de Deus, né, quando nós lemos e tentamos aqui entender pela misericórdia do Espírito Santo, né, o primeiro versículo fala que pela graça sois salvos, né, ou seja, está falando de salvação, está em Efésios 2, 8, 9 que eu li. Romanos 10, 9 diz, se creres e confessares Jesus como Senhor, tipo assim, Senhor, né, que é pela fé, fala de salvação também. Mas quando nós lemos em Mateus, já é diferente. Porque quando nós lemos aqui em Efésios, fala que é pela graça, pela misericórdia de Deus, e não por obras, para que ninguém, né, se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não, eu estou salvo porque eu dou cesto, eu estou sendo salvo porque eu faço isso por irmão, porque eu faço isso para o meu vizinho. Não. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelo que nós fazemos. É isso que a palavra de Deus está falando para nós. A nossa salvação é quando eu venho à frente, ou eu aceito, ou eu confesso a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu estou salvo. Naquele momento em que eu confessei a Cristo, eu estou salvo. Só porque aí, para me continuar e para mim fazer parte do reino, aí não basta só eu ser salvo. Não basta só eu confessar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aí eu tenho que entender o que diz aqui no versículo 7, perdão, versículo 21 de Mateus 7. Ó, aquele que faz a vontade do meu Pai. Fala de reino, porque fala de fazer. Qual que é a vontade do Pai para nós? A vontade do Pai para nós não é que nós simplesmente, eu aceito a Cristo e pronto, vou para casa. Não. Eu tenho que fazer algo, né? Ou seja, a salvação, ela traz para mim perdão de pecados, porque foi feito ali na cruz, né, um sacrifício. Então, através desse sacrifício, que não é pelo o meu querer, não é pela minha vontade, né, que as coisas foram resolvidas, foi pelo sacrifício de Cristo. Eu mesmo não teria poder nenhum para poder redimir-me dos meus pecados. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nas minhas falas, porque nós vamos dar um passo a mais, né, aprofundando na palavra de Deus, porque às vezes nós não entendemos o significado de reino. E hoje eu quero que a igreja entenda o significado de reino. Porque às vezes nós lemos, vemos, mas não compreendemos, né? Então, assim, ó, reino, ele se refere a quê? A governo de Deus. Quando eu passo a fazer parte do reino, quando eu começo a andar com o reino, eu já fui salvo, agora eu estou começando a entrar no reino. Eu passo a ser governado por Deus. Eu passo a fazer aquilo que a palavra de Deus determina para mim. Quando eu começo a viver de acordo com a palavra de Deus, quando eu começo a fazer as coisas de acordo com os mandamentos do Senhor, eu começo a viver reino. Eu deixo de viver a minha vontade, né? Eu deixo de viver aquilo que é do meu desejo para viver a vontade de Deus. Isso gera para mim, segundo a Bíblia, recompensa e herança. A herança é o quê? É salvar a vida eterna com Cristo Jesus. O que é a recompensa? São a coroa, as coroas que será dado àqueles que têm servido a Cristo. Isso fala de reino. Mas para isso eu tenho que viver pela prática da vontade de Deus. Eu tenho que praticar aquilo que Deus tem falado para mim, aquilo que a palavra de Deus tem determinado para a minha vida, eu tenho que colocar em prática. Porque senão eu vou estar vivendo somente a minha salvação, e a minha salvação pode não me levar para o céu. A salvação ela pode ser emocional. Eu posso vir aqui na frente e aceitar Cristo porque veio duas pessoas, então porque o pastor insistiu, ou seja, então isso é emocional. Então eu tenho que entender que a minha salvação ela depende da minha entrada no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, eu tenho que começar a mudar a minha forma de viver. O que é salvação, pastor? Salvação é um dom gratuito, é recebido pela fé. A nossa fé, ela é um dom.
A nossa fé é um dom. É Cristo, né, através do Espírito Santo de Deus, que nos motiva a ter essa fé. Porque, pra vocês entenderem, né, vou me colocar na posição para vocês entenderem. Hoje cedo eu senti mal. Porque eu pegar um aparelho de pressão e colocar no braço é porque o negócio está feio. Então, há tempos atrás, eu entraria no carro e corria para o hospital. Opa, deixa eu ir no hospital. Eu vou no hospital, tá, irmão? Não estou falando que é só para os irmãos orar e ficar em casa até morrer, não. Eu estou falando assim, da gente reconhecer. Hoje não, peraí, deixa eu orar. Eu não estou me alimentando mal, não estou fazendo nada de errado. Tudo bem, você pode ter um mal súbito, mas dessa forma assim, do nada, não funciona assim. Então isso é o quê? É eu saber que, tipo assim, o meu interior, ele tem que ser coordenado, direcionado. Então assim, quando eu recebo em mim, né? Quando eu recebo em mim algo da parte de Deus, eu tenho que motivar-me pela fé. Nós temos que andar pela fé. Às vezes, eu não tenho fé igual alguns irmãos. Eu sei disso, a minha fé às vezes é menor. Porque eu escuto irmãos falar, tipo assim, eu vou pôr o pé e sei que Deus vai pôr o chão. Faz misericórdia, gente. Será que eu não caio, não? A minha fé é um pouco menor do que a de alguns irmãos. Mas a minha confiança em Deus não é menor. Quando eu digo de fé, digo de coisa de arriscar, de fazer. Mas de viver diante de Deus, de saber que Deus é Senhor, de saber que Ele pode prover, que é Ele que me salva, que é Ele que me conduz, isso eu sei. Isso é tão interessante com relação à nossa salvação, que a gente fica assim, pastor, mas a salvação. Irmãos, Deus salva qualquer um que tem um coração disposto ao arrependimento. Independente. Porque nós vamos entender isso no final dos tempos, quando nós vamos chegar, né? Em nome de Jesus, vamos chegar no céu, nós vamos ver pessoas lá, né? Acho que o pastor Claudio fala assim, mas fulano está aqui? Não, mas você veio também? Ué, fulano, cadê ele? Que era crente e não está aqui. Mas a maior surpresa vai ser eu estar lá, né? Eu tenho lutado e buscado para isso. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos chegar lá, nós vamos encontrar pessoas que matou, estuprou, pessoas que fez grandes maldades e pode estar no céu. Porque às vezes eu sou bom, eu sou tranquilo, eu cuido, mas eu tenho um coração interno duro que não deixa se converter. E às vezes a pessoa, num momento de fraqueza, ele cometeu uma maldade, ele fez algo extremamente nocivo. Mas ele tem um coração arrependido, ele consegue voltar atrás, ele consegue se arrepender. Então nós temos que entender isso, que a graça de Deus, ela pode alcançar tanto um homem bom, mesmo que não conheça a Deus, não conheço Deus não, mas eu faço caridade. Os outros pode alcançar esse e pode alcançar também aquele mau caráter. A palavra de Deus nos dá essa noção de que isso pode ser feito. Então, assim, Deus pode salvar. Mas o que é a salvação? A salvação nossa foca no perdão dos nossos pecados. A salvação através de Cristo Jesus, ela é para focar, né? Nós somos libertos dos nossos pecados. Nós fomos libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz. E é tão interessante que hoje nós, principalmente nós estamos aqui dentro da igreja, nós sabemos quando nós pecamos. Nós sabemos quando nós fazemos alguma coisa errada. Por quê? Porque os nossos olhos foram abertos. Através da misericórdia de Deus, os nossos olhos foram abertos. Hoje, quando nós pecamos ciente, consciente. A coisa mais difícil aqui é falar para mim com um cristão, tipo assim, eu não sabia disso. Só se ele for muito novo de igreja. A maioria de nós, quando pecamos hoje, pecamos consciente. Sabemos o que nós estamos fazendo de errado. E hoje nós temos muito, pessoas que eles vêm para a igreja, eles aceitam a Cristo, mas eles não querem viver de acordo com a palavra do Senhor. Eles não querem cumprir o que a palavra do Senhor começa a trabalhar na mente dele, no coração dele, quando é ministrado, quando é louvado, louvores que falam de arrependimento, louvores que falam de mudança de caminho, mudança de atitude. Quando a ministração vem, confronta, a pessoa cruza o braço, vai embora, não quer voltar mais na igreja.
Por quê? Porque ele não quer se arrepender, ele não quer fazer parte do reino. E sem fazer parte do reino, irmão, a nossa salvação é inútil. Ela é emocional. É só eu vir aqui e receber. Mas e o que eu vou fazer com isso que eu recebi? Nós temos que entender que a nossa salvação, ela é mediante a fé. E a nossa fé é um dom que é dado por Deus. E para nós ser salvo, né? Para mim ser salvo não é fé mais obras. Aí eu tenho fé e tenho umas obras, eu vou ser salvo. Não. Você é salvo pela fé. Aí eu estou sendo salvo porque eu tenho alguns méritos, né? Eu fiz algumas coisas aí. Então, não, também não. A nossa salvação é pela fé. Tenha isso em mente. Salvação pela fé, pelo crer. Eu creio. Eu creio que Cristo morreu ali na cruz, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia e está sentado à destra de Deus. É a minha crença, é a minha fé. Eu tenho essa convicção em mim. A minha convicção na palavra de Deus é tão grande que se alguém falar para mim, biblicamente, tipo assim, tiver lá na Bíblia, ó, Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Porque é o poder de Deus. É relacionado ao poder de Deus que nós estamos falando. O poder de Deus é para fazer coisas incríveis, coisas impossíveis. A nossa salvação, ela não pode ser comprada, ela não pode ser conquistada, ela não pode ser negociada, ela só pode ser recebida. O que você tem feito para receber de Deus essa salvação? A salvação que chegou até você, você está cuidando dela como? Porque tem muitas pessoas que acreditam que precisa fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para me ser salvo. Não. Para ser salvo, você não precisa fazer nada. Só ter fé. Basta você ter fé. Só porque a salvação não é o fim. Para fazermos parte, né? Se nós formos olhar aqui na nossa vida, no mundo, para nós fazermos parte de uma empresa, uma secretaria, um governo, qualquer coisa, nós temos que nos inserir naquele meio. Ou seja, vamos usar aqui, ó, a Nutrisa. Eu não tenho certeza, que eu nunca trabalhei lá, mas parece que lá você não pode usar aliança, pode? Você entendeu? Você tem que se adequar para entrar lá. Lá você tem que usar um determinado uniforme. Assim é o reino dos céus. Nós temos que nos adequar de acordo com o reino. Eu não posso viver de acordo com o mundo, eu não posso viver de acordo com o meu querer. E às vezes nós vivemos dessa forma. Eu fui salvo e agora eu fui inserido no reino. Inserido no reino é participar da família de Deus. Só que para mim participar dessa família de Deus, para mim caminhar nesse caminho, eu tenho que ter uma perseverança. Eu tenho que perseverar. A palavra de Deus fala que o reino é tomado por quê? Esforço. Ou seja, eu tenho que me esforçar. Então aqui está falando que eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter fé e obediência. E às vezes está nos faltando isso. Às vezes nós não estamos conseguindo ser confrontados. Crente pode perder a salvação? Pode. Crente pode perder a salvação, até porque crente não quer dizer que você está lá no céu ainda não. Você pode, se você achar que você é muita coisa, né? De repente você pode afastar do caminho, pensar que você consegue andar com as próprias pernas. Aí a gente pode perder. Eu quero trazer para nós algumas coisas relacionadas ao reino. Como que eu faço, pastor? Se eu colocar salvação, é o ato de aceitar. Mas e o reino? O que eu tenho que fazer para me ser inserido no reino? Primeira coisa, eu tenho que me submeter ativamente à vontade de Deus. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Gálatas 2:20, Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ele vive em mim, eu faço o quê? A vontade dele, não é a minha. Você tem feito a sua vontade ou a vontade de Deus?
Se você está fazendo a sua vontade, o reino ainda não está sobre você. Você não está vivendo no reino. Você ainda está vivendo o seu eu, a sua vontade, o seu desejo. Na Bíblia, né, o reino ele é visto sempre como uma posição de honra, uma posição de galardão. Mas só que isso também está ligado a quê? A maturidade espiritual e obediência. O que é maturidade espiritual? A pessoa que é madura espiritualmente, a pessoa que às vezes ele é afrontado, sim senhora, a pessoa que às vezes é afrontado, mas em vez dele responder com agressividade ou na mesma altura da pessoa, ele tem respostas brandas. É maturidade espiritual. Os lares, às vezes, não estão tão ajustados, porque às vezes a esposa ou o esposo não está nervoso com a situação e fala mais alto que o outro grita mais alto ainda. Maturidade espiritual. Mas se ela está gritando comigo, deve ter um motivo. Depois eu vou saber o que é. Não vou falar agora não, porque se eu for responder, eu vou responder alto também, vai virar briga. Isso é maturidade espiritual. Quando um filho seu, às vezes, te perguntam por quê, você fala, eu sou seu pai, já solta a mão. Não, peraí, por quê, meu filho, você está assim? Calma, depois nós vamos conversar. Maturidade espiritual. Nós temos que ter essa maturidade. Nós temos que conseguir sentar, conversar. E essa maturidade, ela faz parte da minha obediência a Deus. Se eu não sou obediente a Deus, eu não vou ter maturidade espiritual. Eu vou ser grosso, eu vou ser sem educação. Quem vive ou quem está entrando no reino, o reino ele exige frutos. O reino exige frutos. O reino exige transformação de vida. O reino exige testemunho. Qual testemunho que você tem dado? Qual fruto que você tem dado? Estou falando você, mas é nós, igreja, meu irmão. Eu não me isento, não. Eu me coloco no meio. Qual fruto? Qual testemunho que você dá no seu local de trabalho? Na sua casa, na sua vizinhança? Qual que é seu testemunho? As pessoas lá sabem que você é um cristão só de olhar para você, ou você toda hora tem que falar e falar, será? Eu sou crente mesmo? Tem que conversar com seu pastor. Já escutei pessoas falar desse tipo para mim, não de pessoas aqui da igreja. Cara, fulano falou que é crente. Eu falei, não, vou ter que falar com seu pastor, misericórdia. Por quê? Porque não tem testemunho. Por quê? Porque não tem fruto. Por quê? Porque não foi transformado, não deixou a sua vida ser transformada. Esse versículo que eu li aqui, ele tem algo aqui interessante, né? Mateus 7:21. Ele tem uma relação entre fé e obras, que às vezes a gente lê e não entende assim a primeira vez, né? Mas fala assim, ó, nem tudo que diz Senhor, né? Quando eu falo Senhor, eu estou confirmando que eu creio no senhorio de Cristo, então eu tenho fé. Quando eu falo Senhor, eu creio, né? Aí fala, Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Aí quando fala faz, fala de obra. O que você tem feito como obra? Quais são as suas obras? Se hoje, né, fosse nos pedido para nós mostrar as nossas obras, se hoje eu fosse chamado para estar diante do tribunal de Cristo, o que eu levaria nas minhas mãos? O que você levaria nas suas mãos? Quais são as suas obras hoje? De quem você tem cuidado? Você tem cuidado só da sua casa? Ou você tem que ajudar alguém? Porque o reino, quando fala de reino, fala de um todo. Reino fala de um todo. Reino não fala só da minha casa, só da minha igreja. É tão interessante, irmãos, quando a gente começa a ler, a entender que salvação e reinos, eles estão interligados. Mas como que eu entendo isso? Quando eu começo a amadurecer na palavra de Deus. Que eu começo a entender que no meu passado,
quando eu não estava dentro da igreja, eu dava cesta básica para os outros. Achava que aquilo era, tipo assim, legal. Não é errado. Mas aquilo não me fazia ser salvo. Eu tenho que dar cesta básica para as pessoas porque eu sou salvo. Aí eu entendo o que é reino. Quando eu começo a fazer as coisas por irmão, para irmã, para o vizinho, que às vezes nem é crente, aí sim eu estou inserido no reino. Porque o reino é um todo, o reino é eu lutar pelos direitos dos outros, não só pelo meu. Eu entender que a pessoa que está do meu lado, ele tem o mesmo direito que eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu. Às vezes nós queremos nos sobrepor sobre pessoas. Para mim entrar no reino, eu tenho que passar, né, por essa regeneração, essa mudança de estado espiritual, e eu tenho que passar pela morte. Porque a palavra de Deus fala, né, que eu estava morto em meus pecados. Aí Cristo me trouxe das trevas para a luz. Então, se eu estava morto, eu revivi. Mas se eu revivi para viver para Cristo. Se eu não estou vivendo para Cristo, eu continuo morto. Porque eu continuo nos meus delitos, nos meus pecados. Eu ainda não entendi que o reino de Deus fala de governo, fala de obediência. Quando eu começo a entender o reino de Deus, eu começo a entender do já e o ainda não. Vocês já ouviram falar do já e o ainda não? Na Bíblia, a palavra de Deus? Eu já sou salvo, mas eu ainda não estou lá no reino dos céus. Eu já tenho um compromisso com Cristo, mas eu ainda não tenho o meu corpo transformado. Eu já fui liberto dos pecados, mas eu ainda tenho um corpo pecador. Eu ainda não fui transformado. Isso é o já e o ainda não. Então nós temos que entender isso, que tem coisas que vêm sobre nós para tentar nos destruir, para tentar nos levar para o caminho errado, e às vezes nós percebemos e continuamos fazendo. Por quê? Porque eu não entendi que eu sou um salvo, eu só ainda não estou no céu, mas eu sou salvo. Eu sou algo, alguém do reino, mas eu não estou vivendo de acordo com o reino. O reino de Cristo está dentro de cada um de nós. E nós não deixamos isso aflorar, nós nos colocamos isso para fora. Por quê? Porque eu não consigo viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela não é difícil de viver. Ela não é impossível de viver. Às vezes é nós que não temos a força de vontade suficiente para fazer, para expandir o reino de Deus, para poder falar do amor de Cristo, para poder cuidar de pessoas. Nós, às vezes, mal queremos cuidar de nós, né? Às vezes, dentro de casa, dentro do nosso lar, às vezes, nós não quer cuidar de esposa, não quer cuidar de filho, não quer cuidar de marido. Nós estamos quase que vivendo cada um para si, se vira. E não é assim, isso não é visão de reino. Isso não é visão de lar, isso não é visão de casa. Isso é visão de mundo. As obras humanas, né, têm valor zero diante da salvação. Não tem nada, nada que eu possa fazer para ser salvo. A verdadeira fé é a causa da minha salvação. E as obras que eu começo a fazer são o efeito natural de uma vida de alguém que se submeteu ao reino. Quando você começa a cuidar de pessoas, quando você começa a se preocupar com pessoas, quando você começa a ligar, a mandar mensagem, a orar por pessoas, quando você no seu local de trabalho, você vê uma pessoa ali que está com uma certa decepção, alguma coisa, você tenta, como ser humano normal, como um cristão, conversar com aquela pessoa, você começa a ter a visão de reino. Mas enquanto eu estou ali, né, o gerente está passando mal, tomara que morra, que eu assumo o lugar dele, que eu quero ganhar mais, isso não é visão de reino não, irmão, viu? Não é não, essa parte não. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que tudo é, né, tranquilo, tudo é bom, e não é não.
Eu tenho que ter, né, essa obediência à palavra de Deus, porque hoje nós vemos muito dentro das igrejas ser ministrado, ou então algumas pessoas receber a ministração como uma graça barata. E a graça não foi barata. A graça custou o sangue de Cristo. Só que às vezes nós estamos vivendo como se a pessoa veio aqui e aceitou, irmão, você pode viver do jeito que você quiser, você está no céu. Não, não é assim não. Tá não. Você não pode viver do jeito que você quiser, não. A palavra de Deus fala que eu tenho que negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir o caminho de Cristo. Eu tenho que negar. Ah, mas eu queria. Não, não quero não. Vou seguir a Cristo. Eu tenho que entender isso, eu tenho que fazer isso. A graça barata, ela te oferece um perdão sem exigir arrependimento. Não precisa arrepender, não. Não, irmão. Pecados têm que ser confessados. Pecados você tem que arrepender. Se você não arrepender e não confessar ele continua lá, ó, no seu mural lá. Está lá escrito, Del Carreiro fez isso e não pediu perdão ainda, não consertou. Está lá. Não, mas eu falei com Deus, ele escondidinho. Não, não é assim não. Isso é graça barata. Graça barata, ela não exige o arrependimento. É a pessoa que se batiza, mas não quer a disciplina da igreja, não quer a disciplina da igreja que eu digo, da Bíblia, não quer ouvir a palavra, não quer ser transformado. Ele quer ter comunhão, mas sem confissão de pecado. Não tem como, irmãos. Eu ter a comunhão no corpo, eu participar da ceia do Senhor, se eu abrir meu coração, se eu pedir perdão, se eu consertar a minha vida. Isso é graça barata. A graça barata, ela ignora o sacrifício de Cristo. Nós achamos que Cristo morreu porque ele quis. Tipo assim, não, ele foi lá e morreu porque quis. Eu não pedi, ele também não pediu para você ir para o céu, não. Ele pode ir quando você quiser. Quando eu compreendo o sacrifício dele, aí sim eu sou transformado. Falou, opa, peraí. Quando eu imagino, quando eu passo mentalmente na minha cabeça o que ele passou lá naquela cruz, eu começo a entender. Eu começo a compreender que nós fomos salvos. Alguém contrata, tipo assim, você é dono de uma empresa, você contrata alguém, põe lá dentro e ficar sentado passeando. Mas por que nós achamos que Cristo nos traz para o lado dele, nos promete que vai levar para o céu, nós vamos ter uma vida eterna, num novo céu, numa nova terra, em troca de nada, só porque eu sou bonito? Não, não é isso que a palavra de Deus fala, não. Isso é graça barata. Se eu fui salvo, é para trabalhar, para servir nesse reino. Nós temos que entender isso, nós temos que colocar isso na nossa mente. Porque a graça verdadeira, ela custou a vida de um homem. A graça verdadeira é aquela que quando alguém ministra, alguém fala alguma coisa para você biblicamente, não estou falando de falar desaforo, não. Você, doeu. Doeu porque eu faço tudo isso de errado. Confronto. A palavra do Senhor, a graça, ela tem que nos confrontar. Irmãos, em nome de Jesus, se você está vindo aqui na igreja e tudo que está sendo falado aqui para você está tranquilo, ou tem alguma coisa errada com a palavra ou com você. A palavra ela tem que expor, ela tem que trazer à tona os meus erros, ela tem que trazer à tona as minhas falhas para que haja conserto e eu possa fazer parte do reino. Sem conserto não tem como fazer parte do reino, não tem como morar no céu. Nós temos que viver o evangelho, esse aqui, ó, o evangelho do reino, no ambiente profissional, no ambiente escolar, no ambiente familiar, na minha vizinhança, aonde quer que eu esteja, eu tenho que viver. Eu tenho que viver de acordo com a palavra do Senhor. Que às vezes nós não compreendemos, irmão. Deixa eu falar algo para vocês. Vou falar para a pastora, e vocês ouvem. Pastora Renata, os cursos que a senhora tem,
os diplomas que a senhora tem, tudo, o trabalho que a senhora tem, não é para a sua glória, é para a glória do reino de Deus. Aonde você estiver, independente se você é médico, se você é advogado, o que você for, aquilo ali é uma linha de frente do seu ministério. Aonde você estiver, você tem que falar do amor de Cristo. Porque, não, mas lá no meu trabalho é difícil, pastor. Irmão, se você se envergonhar do evangelho do Senhor, ele se envergonhará de você no dia da salvação. Eu não posso me envergonhar de falar que eu sou cristão, de falar que eu sirvo a Deus. Eu tenho que ter isso em minha mente. Eu quero falar para nós, né, sobre alguns pilares, né, que sustenta o reino. Um dos principais pilares que sustenta o reino chama-se justiça. Justiça. O que é justiça? Justiça é você combater, não participar de fofoca, faz parte do reino. Porque quando eu começo a fofocar, ou quando eu faço parte, eu estou sendo injusto com alguém. Eu não estou tendo a justiça de Deus. Quando eu parto para favorecimentos ilegais, quando eu começo com intriga no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, eu não estou sendo alguém que pratica a justiça, ou alguém que concorde com fraudes, plágios, aqueles que em escola ou faculdade, algum lugar, sabe, assim, o Júnior, né, mas alguns irmãos ainda estudam, fulano tá lá de fora lá fazendo graça, você tá assinando a lista de presença para ele. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Plágio. Quando você pega algo que alguém produziu e traz para você. Roubo literário. Alguém aqui já cometeu roubo literário? Eu já. Ninguém, só eu. Você já leu um livro em PDF que ele não era autorizado? Isso é um roubo literário. Eu devo ter uma centena lá de livros em PDF literário que eu não leio mais, porque eu sei que agora alguém gastou tempo escrevendo aquela obra, aí um desavisado pega aquilo lá, faz a cópia e distribui em PDF para todo mundo. O cara gastou para escrever aquele livro, tempo, leitura. Isso é furto, isso é roubo literário. E às vezes nós fazemos. O pastor está vendo? Não. Deus. A maioria dos livros tem direitos autorais, nós não respeitamos. Um dos pilares, excelência. Muitos de nós não praticamos. O que é excelência? Eu queria que todos nós, eu e vocês, trabalhasse aonde quer que for, né? Nutriz é difícil, servente pedreiro é difícil, o que fosse que você está fazendo, eletricista, o que você estivesse fazendo, você estivesse fazendo como se fosse para Deus. Como se fosse para Deus. O meu trabalho tem que ser como se fosse para Deus. Sabe quando o patrão está ali perto de você, você está lá, o seu gerente, aí o patrão vai lá no outro setor, você... Nossa. Você não está fazendo como se fosse para Deus. Porque o patrão, o gerente não está vendo, mas Deus está te vendo. O seu trabalho é uma adoração a Deus. Jesus fala, eu trabalho, o Pai trabalha. Então eu tenho que entender que o meu trabalho é uma adoração. O reino de Deus, esse reino do qual eu estou falando para vocês hoje, ele elimina uma diferença que às vezes nós fazemos do sagrado com o secular. O que é isso, pastor? Não, aqui dentro da igreja eu sou uma pessoa, lá no meu trabalho eu sou outra. Não existe essa diferença, não. Do mesmo jeito que você é dentro da igreja, você tem que ser no seu trabalho. As mesmas coisas que você faz lá no seu trabalho, você tem que fazer na igreja. Será que se nós fôssemos filmados lá no nosso trabalho, as nossas atitudes, eu como homem, o jeito que eu converso com as mulheres lá no meu trabalho, as mulheres, o jeito que elas conversam com os homens, será que se isso fosse filmado, o jeito que eu trato a minha esposa, o jeito que minha esposa me trata, se isso fosse filmado, poderia passar aqui, sua vida? O jeito que eu trato a esposa, pode passar aqui.
Pode pôr aqui no telão para todo mundo ver. Se eu acho que não, tem uns treinos que eu faço lá no serviço que, né, e complica. Então muda a atitude, irmão. Você não está tendo uma visão de reino. No seu trabalho, irmão, não participe de esquemas, favorecimentos, sabotagem. Sabotar o colega, vou estragar a máquina aqui, porque aí nós para. Faz isso não, irmão. Deus está vendo. Isso não é visão de reino. Não é visão de reino. Nepotismo. O meu parente não é capacitado para essa vaga, mas eu vou pôr ele aqui. Pois não, irmão. Deixa alguém que, entendeu? Que dá conta de fazer aquilo lá, assumir. Às vezes nós queremos colocar a nossa família tudinho para fazer. Eu vou preparar o Júnior para ser pastor, porque aqui é bom, que aqui tem um salário bom. Tem salário não, viu, irmãos? Mas, não. Deixa, se ele tiver, entendeu? Essa chamada, ele vai ser, se não tiver. Ele vai ser um homem de Deus da mesma forma. A gente não tem que, eu vou dar um jeitinho que tem que ser ele. Não tem que ser ele, não. É Deus que manda. É Deus que tem que querer. Nós não podemos viver dessa forma. Então, irmãos, trabalhe, né? Igual eu falei, com a mesma dedicação quando o chefe estiver vendo e quando não estiver. Seja honesto, porque a mediocridade do ser humano, ela desonra a Deus. Porque às vezes a gente não escuta, né? As pessoas falam depois, tipo assim, me veem, né? Fazer algo aí na rua de desagradável. Aí ninguém chega em mim e fala, moço, faz isso não, muda de vida, conserta, não. Mas eu quando não tô lá perto, eles falam, ó, tá falando que é crente. Diz que é crente. Fazendo esse tanto de trem errado aí, falando que é crente. Está desonrando o nome de Deus. Nós não podemos fazer isso, não é visão de reino. Seja um agente de restauração. Ajude a restaurar a família. Cuide da sua família, para que você seja pelo menos exemplo para a próxima família. Trate sua família com amor, com respeito, com dedicação. Não minta, irmão, pelo amor de Deus, não mente para conservar a amizade. Não faz isso não, em nome de Jesus. Eu, como homem, antes de eu estar dentro da igreja, antes de eu estar no altar, eu já tinha pavor. As pessoas no meu local de trabalho vestiam roupa de trabalho e ia para fazer esquemas. Aí ligava lá no meu local de trabalho, eu estava no local de trabalho e falava assim, se a minha esposa ligar aí, fala que eu estou trabalhando. Eu falei aqui, não. Eu não. Não seguro onça para ninguém mamar. Cada um se vira com seus problemas. Como diz meu filho, tem uns problemas que são meus e tem uns que é seu. Se você caçou, resolve. Agora tem pessoa que às vezes mente. Porque fulano tá meio doente. Tá nada, irmão. Você viu que ele não tá doente, você tá mentindo, você tá compactuando com o diabo. Não mente pros outros, não. Não se lasque, né, por causa dos outros, não. Seja verdadeiro. Ah, fulano falou que tá... Não, vê com ele lá, se tá doente ou tá, não sei. Ah, meu marido falou que foi trabalhar, ele tá aí, não tá aqui não. Inclusive não tá na escala, não. Se ele foi trabalhar, foi em outro lugar, aqui não é não. Não, não pode, tá errado, você tá concordando. A palavra de Deus fala tipo assim, ó, seja o seu falar sim, é sim, não é não. O que passa disso é do diabo, irmão. Olha o tanto que nós somos falsos, nós seres humanos. Não tô falando dos irmãos, não, tô falando de nós seres humanos. Pastor, só vai lá em casa me visitar. Ô, irmão, eu vou ter que orar, porque eu tenho que ver minha agenda. Tem que ver agenda nenhuma, você já sabe da sua agenda. Fala que você não vai, ou vai. A gente fica esse negócio, não, é que, assim, eu vou orar. Não dá a resposta não. Seja verdadeiro. Às vezes nós ficamos aí com esse negócio de, porque, não, irmão. Seja honesto. Bata no seu portão, aí você sabe que é aquela irmã enjoada. Meu filho, vai lá e fala que a mamãe saiu. A mamãe saiu. 2 anos depois, seu filho tá na rua. Chega, onde é que você tava?
Você estava num determinado lugar, fala que estava no outro, porque ele aprendeu a mentir com você. E nós, às vezes, não percebemos. Nós estragamos os nossos sem perceber. Acha que está tudo bem. Eu deixo de fazer determinadas coisas porque tem lugar que eu sei entrar e sair sem me sujar. Mas se eu levar o meu filho, ele pode se sujar. Então eu não vou. Eu não faço. Eu não compactuo. Nós temos que entender isso, nós temos que colocar isso. Seja, tipo assim, assume. Isso aqui, irmãos, é importante demais. Assuma a responsabilidade dos seus erros, das suas falhas, em vez de transferir a culpa. Assuma, irmão. Seja honesto. Eu quebrei. Foi eu que estraguei esse negócio aí. Agora não, tem pessoa que, eu não fiz aquele negócio lá, pastor, que o meu computador estragou. Estragou nada, rapaz, seu computador está lá arrumado, você não quis fazer. Seja honesto, fala, não dei conta, não tive tempo, não posso, não quero fazer. Não transfere a sua falha, a sua responsabilidade para os outros, não, irmão. Permaneça fiel à palavra de Deus. Não deixa mentirinhas pequenininhas te tirar do reino. Não permita. Seja transparente em todos os ambientes. Não tenha vergonha de falar da sua limitação. A maioria dos irmãos aqui sabe a limitação. Ah, pastor, você não tem? Tem. Fala para me cantar aqui para vocês verem. É limitação. Eu tenho que assumir o que eu sou. Entendeu? Irmão, não use desculpas falsas para justificar erros e atraso ou sua falta de compromisso. Não usa, não. Ah, eu atrasei porque... Não. Então, põe mais cedo. Você arruma mais cedo. Vai para o lugar onde você tem que ir mais cedo. Ah, meu trabalho começa... o trabalho é 7 horas da manhã. Levanta 6h30, você sai. Vai chegar lá antes. A pressa, irmão, não compactua com a obra de Deus, viu? A pressa não compactua. Aí eu gasto 2 horas daqui em Goiânia. Eu tenho que estar lá 9, eu vou sair daqui 7. Não faz isso, não, irmão, em nome de Jesus. Você vai correr. Sai mais cedo, sai no mínimo 1 hora antes. Para você não ter pressa, para você não fazer coisas erradas. Amém? Propague o reino dos céus com as suas atitudes, ou seja, mostre para as pessoas com a sua atitude que você é crente. Nós temos que fazer isso, irmão, com o meu comportamento. Se eu creio em Cristo, eu tenho que confessar Ele perante as pessoas. Se nós queremos fazer parte do reino, nós temos que fazer a vontade do Pai. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração e quero que os irmãos também orem. Se, pelo que foi falado aqui, irmãos, se você ainda não se sente, pelas suas atitudes, inserido no reino, se você, eu ainda não estou fazendo parte, não. Tem muita coisa que foi falada aí que eu estou fazendo de errado. O que é para fazer, eu não estou fazendo. O que não é para fazer, eu estou fazendo. Traz agora na sua mente, pede a Deus para te fortalecer, para que você conserte, para que haja mudança na sua vida, para que haja mudança em nossa vida e que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus. Amém? Curva suas cabeças, feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus. Agora fala com Ele. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. Nós estamos começando a entender, papai, que eu não posso viver só de emoção. Eu não posso simplesmente aceitar a Cristo, entender que sou salvo e pronto. Que eu tenho que ser inserido no reino, que eu tenho que viver em obediência à Tua palavra, que eu tenho que fazer a Tua vontade. E uma das Tuas vontades, Senhor, é que eu seja transformado, que eu seja
limpo, purificado, que a minha mente, Senhor, possa estar focada no Senhor e não focada nas coisas do mundo, nas coisas que me separam do Senhor, nas coisas que me tiram da presença do Senhor. Papai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, vai entrando em nossas vidas, Pai, vai entrando na vida de cada um desses teus filhos, Pai. Vai fazendo o mover do Senhor, Pai, vai limpando mente, coração, vai trazendo transformação sobre eles, Pai. Traz sobre eles regeneração, Pai. Traz sobre eles um nascer de novo, Pai. Para que eles possam, Senhor, realmente ter um compromisso com o reino. Que eles sejam moldados, Pai, de acordo com a palavra do Senhor, moldado no lar, moldado no local de trabalho, moldado na escola, moldado na vizinhança, Pai. Pai, que eles sejam realmente cristãos aonde quer que eles estejam, Pai. E que esse teu filho que fala também, Senhor, seja moldado cada dia mais pela tua palavra, Pai. Que cada dia eu melhore, Pai. Cada dia, Pai, eu tenha mais entendimento, Pai, dos meus erros, Pai. Que eu continue a entender que eu sou um pecador e que eu preciso melhorar cada vez mais, Senhor. Para que eu possa cada dia me aproximar mais do Senhor. Traz sobre nós, Senhor, o refrigério do Senhor, a direção do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor permaneça sobre nós, Pai. Nos conduzindo, nos fortalecendo, Pai. Senhor, não desista dos teus filhos, Pai. Não desista da tua igreja, Senhor. Nos fortalece, nos enche da tua presença, Pai. Faz com que nós continuemos a caminhar, Senhor, os teus santos caminhos, Pai. Traz sobre nós, Pai, a direção do teu Santo Espírito, Pai, para que nós realmente possamos ser moldados e mudados de acordo com a tua palavra, Senhor. Pai, vai de encontro, Pai, a cada coração aqui, Pai. Vai de encontro, Pai. Vai transformando, vai moldando, Senhor. Vai falando, Pai. Vai trazendo arrependimento, Pai. Vai trazendo arrependimento sobre cada um desses teus filhos, Pai. Traz sobre nós, Pai, o constrangimento, Pai. Para que quando nós formos fazer qualquer coisa errada, nós, em vez de olharmos para o lado, nós olhamos para cima e entendemos que o Senhor está vendo, Pai. Para que possa ter em nós, Senhor, temor e tremor, através da palavra do Senhor, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, seja com cada um dos teus filhos, Pai, seja com a tua igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O curso está encerrado, em nome de Jesus.